Boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. Consegui fixar aqui o tema da live de hoje: relacionamento afetivo, relacionamento de casal. Enquanto o Insta está avisando aos seguidores que a live já está no ar, vai você. Lembra de alguma mulher, amiga, família, alguém que traz e reclama que no relacionamento está tendo grandes problemas na comunicação, de entendimento no diálogo, ou às vezes até falta esse diálogo? Lembra quem é essa pessoa? Clica aí nesse aviãozinho e manda um convite para elas estarem conosco aqui na live. Pra gente engrossar um pouco mais esse caldo sobre um tema que, de acordo com as pesquisas, é o que está no ranking de problemas de casais hoje em dia: a falta do diálogo. E essa falta do diálogo, ela é, sem aspas, a falta mesmo. Casais que a cada dia mais estão silenciando na relação, estão cada dia mais guardando para si as situações, estão sem saber, às vezes até como conversar. E também, entre aspas, a falta do diálogo, entre aspas, que existe ali o diálogo, ou melhor, existe a comunicação, mas um dos lados não entende. E você, mulher, que está aqui, vamos estar conversando sobre isso daí. Sobre como que tá essa... Ei, Valéria, boa noite, seja bem-vinda. Como que tá esse tema, esse assunto, que é um dos mais importantes no relacionamento de casal. Inclusive tem até um poema que fez uma música que devemos casar com quem a gente gosta de conversar, né? Bem metaforiando aí para nós. Essa falta de comunicação vai trazendo aí para você como que é você nesse relacionamento quando se trata em comunicar, em ter a iniciativa ou não de um diálogo com seu companheiro ou com sua parceira, o quanto você se posiciona quando isso vem do lado de lá para cá. Vai fazendo esse raio-x desse seu posicionamento nesse lugar. Vários clientes que chegaram até mim, a grande maioria, eles trazem essa demanda na dificuldade do relacionamento. E a base, quando chegam para mim, são clientes tanto homens quanto mulheres, mas muito mais mulheres que chegam até mim. Que elas chegam numa sensação de que parece que não sabem conversar. E é exatamente isso. Chega assim, o Isabela, ou às vezes até o Isa, né? Eu preciso de entender como que é que eu posso falar isso e isso com o meu esposo, o meu namorado, o meu companheiro, porque parece que eu perdi a forma do como conversar, porque não tá fluindo nada. E o que se tem muito hoje nos relacionamentos é a cobrança e a reclamação. E junto com isso vem, em algum dos lados, não querer ouvir o outro lado. Faz sentido isso para você? Vai se percebendo nisso daí e fiquem à vontade de estar aqui nos comentários, fazendo perguntas, se colocando no que você achar que é ok para você, para eu poder estar cada vez mais
trazendo, né, colocando aí para você a sua necessidade no momento. Enquanto isso, eu vou estar conversando aqui com vocês. Nós mulheres, nós temos a grande maioria, e nisso eu me incluo também, nós temos muito o comportamento de achar que é possível que o homem, que o outro lá, né, ele adivinhe o que a gente quer. E eu ouço muito isso, que assim, Isa, é óbvio, ele tá comigo já tem muito tempo, como é que ele não sabe que é assim que eu gosto? Como é que ele não sabe que é desse jeito aqui, que é o que eu queria que ele fizesse, ou que ele dissesse, ou que ele comportasse? Esse é um dos maiores erros cometidos, tanto para os homens como para as mulheres, mas nós também estamos nesse ranking aí. E esse movimento que algumas fazem, né, de achar que o outro tem que adivinhar, isso gera ainda mais, alimenta ainda mais na relação. A falta de comunicação alimenta ainda mais brigas, falta de respeito. E isso contribui muito para que o casamento, para que o relacionamento desce ladeira abaixo, gente. E gerando esse início, né, esse movimento de é difícil conversar porque não entende, é difícil conversar porque parece que quando a gente termina uma conversa que, nossa, dois adultos ali que foi muito bacana, passa um tempo, tá lá tudo de novo, né? Esse cansaço que eu venho percebendo muito nas mulheres, tá? Tem dos outros lados, mas como a minha demanda é mais feminina, por isso que eu trago mais as mulheres, tá? É gerado um outro movimento aí. Que movimento que é esse? O movimento do silêncio, tá? Qual é o silêncio? Aquele que você simplesmente não se comunica, ou que o outro não se comunica, né? E ali gera o que eu percebo muito, o que a maioria das mulheres recebem desse silêncio desse homem, o significado de algum descaso, tédio, alguma indiferença, né? Mas o que acontece? Nós sabemos, para começar, mulher é diferente de homem, sim, já começa aí a diferença. Num relacionamento, eles também são diferentes. Por quê? Porque trazemos a nossa história, nossas aprendizagens, nossas experiências de acordo com os nossos padrões familiares e tudo que nós vivenciamos para essa relação, e ele também traz a dele. E como? Eu falo que o maior desafio no relacionamento de casal é pegar essas duas bagagens e fazer assim, que elas conversem harmoniosamente, que não fica naquele movimento de um querer ter mais razão do que o outro, um querer ter a total e a verdade absoluta, né? Porque isso é eu pegar a minha bagagem e dizer para a bagagem dele o seguinte: isso daqui, ó, pode jogar no lixo, porque aqui é que vale, isso não tá valendo. E aí, como isso não tá valendo dele? Ou até às vezes ao contrário, nós sentimos, né? O quanto aqui não vale da nossa bagagem. E aí o relacionamento entra num círculo vicioso muito negativo. Quanto mais silêncios fazemos, menos conversamos, mais distante vamos ficando e a situação vai tendenciando só a piorar. E cada vez mais na inércia do silêncio. Então é um ciclo vicioso negativo para o relacionamento. E aí, uma das coisas que eu sugiro para você, mulher, e temos aqui também homem participando, né, homens na live,
o primeiro pensamento que precisa de estar aí em você, habitando harmoniosamente. Que quando nós começamos um relacionamento afetivo, um relacionamento de casal, nós estamos envolvendo com uma pessoa que é diferente de nós. Isso precisa estar bem claro e um lugar bem acessível para você lembrar disso diariamente. Mas esse ciclo vicioso, né, tão negativo que é gerado aí, que acaba cada vez mais silenciando, como que nós, mulheres, vamos para fazer um movimento para quebrar isso? Como que nós vamos então trazer para esse relacionamento um diálogo, onde é diálogo não no mesmo tempo, é claro, mas cada um no seu momento vão conversar um com o outro, tá? E junto, como estabelecer essa comunicação em que o que eu vou dizer vai chegar exatamente no outro e que do jeito que eu quero e que eu preciso que ele entenda. Para isso, para esse como, a primeira coisa que é fundamental, nós precisamos de conhecer o nosso parceiro, o nosso companheiro e a nós mesmas. É a primeira coisa, tá? E quando conhecer, não é esse conhecimento que eu falo muito com os meus clientes, com as minhas clientes no consultório, não é esse conhecimento superficial, não. Eu sei que ele gosta disso, eu sei que ele gosta daquilo, eu sei que quando eu falo um pouquinho mais como impositiva, com minha energia masculina mais alta, ele pula dessa altura, ou ele abaixa a cabeça, silencia, e aí eu monto em cima e arraso. Não é esse conhecimento que eu falo que é o superficial. É o conhecimento do seguinte, isso a gente falando dentro aqui do tema de comunicação, tá? Me conta aí, quem de vocês sabem qual que é a preferência do seu esposo, do seu companheiro numa comunicação? Ele prefere ouvir, ou ele prefere ler, ou às vezes ele está ouvindo, mas o que mais do que ouvindo, ele está sentindo, trazendo sensações de tudo que você está conversando. Você sabe como é que ele funciona? Qual é a preferência dos canais que absorvemos tudo do seu companheiro, do seu parceiro? Isso, gente, é eu conhecer ele. E será que eu sei a minha preferência? Qual é o meu canal? Temos 5 canais: auditivo, do paladar, olfativo, tato e gustativo. Né? Na comunicação a gente fala auditivo, visual, tem o sinestésico, que é das sensações, e tem o digital. Depois, se vocês quiserem, eu trago uma live só para explicar essa parte aí, que é um conhecimento da programação neurolinguística que é muito importante. Você sabe qual é o seu canal sensorial preferencial para ouvir quando alguém está querendo conversar verbalmente com você? Isso é você se conhecer muito além da superficialidade. E aí, quando eu sei, por exemplo, que o meu parceiro ele gosta de ouvir, então eu posso usar e abusar da minha comunicação verbal, mas tem todo um como usar e abusar dessa comunicação verbal. Ao mesmo tempo, se você pode estar aí perguntando, mas Isa, se ele... o que acontece quando eu estou conversando com ele, ele está ali fazendo alguma coisa, eu viro e falo assim, presta atenção em mim, dê atenção, olha aqui para mim. E ele vira e fala, tá, eu tô te ouvindo, pode ir continuando, deixa eu terminar de fazer isso daqui.
A maioria das mulheres que chegam com essa reclamação para mim, que é muita essa reclamação, elas sentem o quê? Descaso, que ele não tá nem aí, não faz questão nenhuma para uma conversa que você considera tão importante, tá? E que para ele tanto faz. Pode ser isso? Pode, mas eu vou trazer uma outra informação super importante que é dentro do que eu tô conversando aqui com vocês. Se a preferência do seu esposo, do seu companheiro é, por exemplo, sinestésica, de sentir, ele é muito emotivo, ele é muito por emocional, tá? Ele não precisa de estar aqui no visual para te ouvir, porque ele está ouvindo. Então, basicamente, em geral, as pessoas que estão ali conversando e falam, pode ir conversando que eu estou ouvindo, o canal preferencial dela não é aqui a visão, que é o que você está pedindo para ela te olhar, para você continuar a conversa. Ou é a audição ou é a sinestesia, tá? E aí cai por terra todo aquele significado que você deu, que ele não tá aqui me olhando para conversar, porque ele não tá nem aí para a relação, porque ele é indiferente, para ele tanto faz, tanto fez. Faz sentido para você? Então, quando eu falo que o primeiro passo para estabelecer esse como, então, eu falar o que eu quero e que do outro lado chegue, eu preciso de saber isso. Qual que é a preferência dele? Se a preferência dele é sinestesia, sensações, emoção, basta, mulher, você pegar, chamar ele do jeito que você chama, meu amor, vem cá, senta aqui, do meu ladinho. Fica um pouquinho assim, né? Dá uma encostadinha nele, olha, pega na mão, faz um carinho e às vezes começa assim, quero falar uma coisa que é muito importante para mim. Você está disposto a ouvir? Olha que diferença. Você começa a comunicação verbal de acordo com como ele funciona. E aí, mulher, tem muito mais chance de fluir esse diálogo e essa conversa. Tá, Isabela, mas só que então, e eu? Se a minha preferência eu preciso que ele olhe para mim. Tá na hora então de você parar de funcionar quando você quer comunicar com ele em cima da sua preferência, porque isso não tá dando certo. Tô te dizendo aqui. Tá na hora de entender qual que é a preferência dele para você conversar na preferência dele. Pode ser que se para você o visual, o olhar para você é tão importante, pode ser que a sua preferência seja visual ou por alguma crença que está aí. E aí eu lembrei de uma das crenças que foram quando eu estudei a minha primeira formação em programação neurolinguística. Eu estudei, foi uma das primeiras crenças que eu precisei de mudar em mim. Porque o que eu tinha quando era um relacionamento, qualquer relação, quando eu ia conversar com alguém, eu tinha exatamente esse pensamento, gente, que tem que olhar pra mim, olha no meu olho. Por quê? Porque eu achava que se não olhasse era uma falta de respeito. Eu tava ali conversando sozinha com as paredes. Quando eu fiz a minha primeira formação, entendi esse conhecimento que nós temos formas diferentes e preferenciais de funcionar. E aí o professor lá fazendo um exercício comigo diante da turma, né? Dentro desse exercício. Ale, obrigada. Ele colocou umas 5 pessoas e deu alguns comandos para essas pessoas que eu não fiquei sabendo. E uma dessas pessoas, eu tinha que conversar com ela e ela não olhava no meu olho, tá?
E aí eu conversava e essa pessoa não olhava e eu ia ficando brava, fiquei brava, até eu falar assim, pronto, não vou conversar não, eu não tô olhando pra mim, que falta de respeito é essa? Aí ele perguntou, mas qual é o pensamento que você tem? Qual que é a crença? Eu falei sim, porque é falta de respeito. Aí ele pegou o teste, porque tem um teste que a gente faz para saber qual que é a nossa preferência. Ele pegou esse teste dessa pessoa e falou, aqui, Isabela, a preferência dele não é visual. A preferência dele é sinestésica, sensação. Então, quando você foi conversando com ele, em vários momentos ele ficava nesse movimento, cabeça para baixo, e o olhar para o lado de cá, ele estava ali entrando em contato com a sinestesia dele, ele estava absorvendo tudo que você estava dizendo, hein? Muito provável. E aí, ali nesse exercício, eu precisei na hora de, poxa, Isabela, então vamos lá mudar essa crença. Porque não está funcionando e não vai funcionar com algumas pessoas. Tá fazendo sentido para você? Se vocês quiserem, após a live, ela vai ficar salva no feed, vai nos comentários ou no direct e fala, Isa, traz a live que a gente vai fazer o teste desse canal preferencial, ou traz uma live para a gente saber mais como que é a minha preferência. Coloque isso lá que eu trago para vocês o que vocês pedirem, tá? É muito importante. Beleza, entendeu quando eu falo que você precisa de conhecer o seu parceiro, mulher? O seu companheiro? É esse nível de conhecimento, é um conhecimento profundo. E quando você vai para esse conhecimento com o outro, com ele, é fato que ele vai achar e vai trazer o significado de que ele é importante, de que a história dele é importante, que você interessa e que você precisa de saber para então você entender qual é a melhor forma de conversar com esse homem, certo? Com relação à comunicação, eu trago isso aí para você. Agora, eu quero trazer o como, né? Como conversar, como, quando eu trago aqui, não falar o que quer pode atrapalhar o seu relacionamento. E pode sim, nós sabemos disso. O que é esse não falar o que quer? São várias situações. Por exemplo, quando eu vou guardando situações mal resolvidas e não levo isso para ele, para juntos conversarmos e chegarmos a uma resolução, tá? Ou quando eu fico naquele movimento que eu falei lá no começo da live, eu acredito que ele já me conhece, que eu já falei tudo que eu gosto, que eu não gosto e que ele tem obrigação de adivinhar. É exatamente isso que eu falo, adivinhar. Não, gente. Não existe homem dentro de um natural, de forma natural e espontânea de funcionar dentro das relações humanas que adivinhe o que você está pensando, que adivinhe o que você quer. E nem mulher, homens. Então, é preciso o quê? Que sejamos claras, sem ficar jogando indiretas, sem joguinhos, sem ficar dando cutucadas. Nós só precisamos ser claras. Por quê? Porque ao contrário de nós mulheres, os homens, eles têm dificuldade, em geral, de entender nas entrelinhas. Eles não funcionam tão assim nessa parte que nós mulheres temos mais facilidade de entendimento. Por quê? Porque eles funcionam diferente de nós aqui. Dentro do funcionamento da mente do homem, ele é um pouco diferente do funcionamento da mente de nós mulheres. Os homens em geral, eles são de natureza objetiva.
E nós mulheres, em geral, a gente dá voltas e voltas e voltas e voltas para trazer alguma coisa. Ou às vezes a gente traz uma coisa, mas que nada fica claro, entendível. É algo que a gente faz às vezes inconscientemente, que ele chega nele como assim, nossa, vou ter que decifrar esse enigma. O que ela tá querendo falar com isso, meu Deus? Então, precisamos ser mais claras, mais objetivas, mais diretas. Se você tem algo para dizer sobre você, e isso que eu estou dizendo não é só quando tem algum problema que você vê na relação, não. É, por exemplo, falar como que você está sentindo no momento, como foi seu dia, sei lá. Comunicar aqui nas mais variadas situações e assuntos, tá? Se eu tenho algo para dizer, se eu estou com alguma dificuldade com relação a ele, se tem alguma coisa que eu não gostei, que eu quero falar com ele, que eu quero que ele melhore, ou qualquer outro tipo de assunto. Qual é o caminho, Isa? O caminho, minhas lindezas e homens que estão aqui, que são muito bem-vindos, é simplesmente dizer: tá, mas eu falo com clareza, usando o mais simples vocabulário possível. Não vai adiantar nada você ficar jogando as indiretas ou fazer um enigma aí, porque isso só vai piorar o clima no relacionamento. Porque ele não vai, ou ele vai ter dificuldade de entender isso. Diga claramente. Agora tem um segundo ponto que eu falo muito para os meus clientes lá no consultório. E quando eles começam a fazer esse novo movimento, tem muita diferença nesse diálogo e nessa comunicação. É preciso, além de você dizer com clareza, é muito importante que você diga o que você quer, mulher, e não o que você não quer. Vou dar um exemplo. Por exemplo, lembrei aqui de um cliente, de um atendimento que eu fiz na segunda-feira. Isa, eu já sentei com ele. Ela trouxe lá, a cliente trouxe uma situação e a pergunta que eu fiz para ela é o seguinte: você já disse isso para ele? Que te incomoda ele fazer isso? E ela virou para mim e falou assim: já perdi. Quantas vezes eu já disse isso para ele? Eu falei assim: então tem alguma coisa que você, na construção da sua frase que você está dizendo, que não está chegando até ele. Ou no tom da sua voz, alguma coisa que você está fazendo que está fazendo errado. Mas eu já cansei de falar para ele e ele vira, ele olha para mim com o olhar que eu vejo dele, aquele olhar assim perdido. Aí eu viro para ele e falo assim: você não é bobo não, você sabe muito bem o que eu tô falando. Percebem, mulheres, o quanto entrelinhas e comunicação enigmática que existe quando nós queremos ali? Então eu virei para ela o seguinte: o que é que você quer? O que você quer dizer para ele? Eu quero dizer que quando ele chegar em casa, que ele pode tirar a botina dele, que o marido dela é agrônomo, ele pode tirar a botina dele aonde ele quiser, mas aonde ele deixar, que depois ele leva para onde ele quiser e que limpa, porque eu não aguento limpar mais o lugar que fica a botina e com um monte de terra ali dentro na casa. E o que você disse? Eu disse para ele que eu já não aguento mais limpar aonde que a botina suja a casa. Então tá aí. Bora, você topa falar de um pouco diferente? Topa. E aí eu falei para ela que eu acabei de falar para vocês, que é o segundo ponto. Diga o que você quer. E ponto final, de forma clara. Ô meu bem, o meu amor, deixa eu te falar.
Dá para você, quando você tirar as botinas do chão, você passar um paninho e limpar? Pronto. Que homem que dentro de um funcionamento cognitivo saudável e normal, que não tenha nenhum prejuízo, não vai entender essa comunicação? Então, mulheres, é preciso sermos claras e dizer o que nós queremos. Não o que a gente está cansada, não o que está ali esgotando. Seja clara, tá? E outra questão que eu também trouxe lá no começo, que eu vou trazer um pouquinho mais amplo agora. Ele não é obrigado a adivinhar os seus desejos. Inclusive, eu fiz uns stories hoje com o seguinte fala. Eu disse assim, gente, mulher, se você quer que o seu parceiro, seu companheiro, seu esposo faça algum movimento romântico, alguma surpresa romântica para você, pede para ele. Exponha essa sua vontade. E aí eu pedi, né? Me traz aí qual foi, ao você ouvir isso, o que é que você sentiu? Então quem me respondeu trouxe assim, como assim, Isa? É surpresa. E isso também eu faço esse exercício com os clientes lá e é muito parecido as respostas também. Como assim isso é surpresa? Eu tenho que pedir para ele? Sim. Qual o problema? E aí eu trago o seguinte, quando você pede para ele, quando você expõe qual é a sua vontade, você simplesmente coloca ele na frente pro gol, com a bola no pé, numa distância que dá exatamente para ele ir lá e fazer o gol. E qual o problema então, mulheres, de dizer o que é que você quer? Qual o problema? Ah, mas é surpresa, toda vez eu vou ter que dizer? Não, não é toda vez não. Mas poxa, traz um equilíbrio. Uma vez você diz, a outra deixa por conta dele, mas aceita, quando deixar por conta dele, aceita e receba o que ele trouxer, da forma como ele trouxer essa surpresa. Caso contrário, pede. Nossa, eu tô com uma vontade hoje, semana que vem é aniversário, vamos trazer alguma data festiva, é aniversário que a gente se conheceu. Ai, o ano passado foi eu que fiz a surpresa, tudo, eu queria muito que ele fizesse esse ano. Aí fica lá a mulher uma semana jogando indiretas, trazendo conflito e desgaste para um relacionamento, porque eu já disse que o homem funciona diferente de nós. Eles não têm não é que não tem não, há uma maior dificuldade de ler entre linhas, então é preciso ser objetiva. E aí fica uma semana lá jogando indireta. Nossa, semana que vem é nosso aniversário, né? Será que vai acontecer? Essas coisas. E aí chega no dia, vamos trazer uma situação? Chega no dia, nada acontece. Aí a mulher também não preparou porque estava esperando. Silenciosamente dentro dela o combinado que ele iria fazer alguma coisa, porque ele viu, ele cansou de ver eu falar, dar umas dicas a semana inteira, de mostrar o quanto para mim é importante comemorar esse aniversário, de que a gente tá junto, e o homem não fez nada. É um absurdo isso. Ele não tá. Aí vem aqueles pensamentos que nós temos de enxurrada, aí povoa demais a nossa mente. Em que? É porque ele não gosta de mim, é porque tá isso, ele não tá nem aí, nunca foi prioridade nossa relação, ele sempre foi frio mesmo. Não, mulher, é porque você não pediu. Ah, e se eu pedir? Isabela, eu já pedi e às vezes ele não faz. Ah, bacana, então vamos ver um outro jeito.
de falar o quanto para você é importante isso. E tem algumas situações que a mulher pede e não dá certo, eu viro e falo assim, então para, mulher, de ficar chicoteando e trazendo conflito pro seu relacionamento. Faz você, marca lá o lugar do restaurante para um jantar, marca a mesa, escolhe o cardápio, vai, você tenha todas as iniciativas e no final vai ter um jantar romântico, bacana, do jeito que você quer e ele paga a conta. Olha o equilíbrio aí. Concordam? Faz sentido para vocês? Ei, Thaisa lindeza, deixa eu ver o que ela diz aqui. Eu já fui essa que ficava esperando ele adivinhar o que eu queria. Hoje ele já faz muito além do que eu espero. Tá vendo? Show! E pode compartilhar aí conosco como que você fez essa virada? Traz aí pra nós, Thaisa. Se tiver ok, se você tiver aqui. Percebem, gente? Teve um congresso que eu participei em São Paulo de hipnose com Paul Adler e ele trouxe a seguinte questão, de forma saudável, que nós mulheres, ele admira muito as mulheres porque nós somos uns seres inteligentíssimas. Só que nós, quando em geral estamos num relacionamento afetivo de casal, a gente não usa a nossa inteligência como nós poderíamos usar. Por quê? Porque de forma saudável a gente pode ter o nosso homem nas nossas mãos. Saudável, tá, gente? Que é exatamente o que eu quero ajudar cada uma de vocês. Isso, se for eu trocar em miúdos, é o seguinte: você tem ali, você terá um relacionamento saudável com esse homem. É isso, ter o homem em suas mãos. Mas para isso a gente tem que fazer a nossa parte, a gente precisa de entender e conhecer um monte de coisas. E aí, outro aspecto, para a partir de hoje, de querer que ele é obrigado a adivinhar o que você quer, os seus desejos. Chega. Eu te proponho que você faça esse teste em outras situações a partir de hoje, né? Se você, seja numa comemoração ou seja nas coisas corriqueiras do dia a dia, uma ajuda nas atividades domésticas. O nosso trabalho hoje o dia inteiro, ele podia ver que eu trabalhei e fazer um lanche hoje de noite pra gente, porque nossa, eu tô frouxa e pensar que eu ainda tenho que ir pra cozinha arranjar alguma janta. Ele podia não. Meu bem, vem cá. O que você acha de você preparar alguma coisa bem gostosa para nós comermos hoje? Você hoje comandar a cozinha. Nós sabemos ser essa mulher saudável que o homem tanto busca nos seus relacionamentos. Tá dentro de nós. A gente só precisa de desapegar de coisas que não estão sendo úteis. Nós só precisamos de olhar para esse homem, para essa relação e se vale a pena fazer ali algo diferente. Aqui, ó, a Thaisa respondeu. Eu passei a comunicar para ele em momentos em que eu sentia que ele estava aberto a ouvir, de forma carinhosa, o quanto para mim era importante. Aprendi com você. Obrigada, lindeza. Tá vendo, gente? Não é bicho de 7 cabeças, mulher. Não é de cabeças. É algo que, se você topar, tiver paciência, é algo que você fazendo essa mudança em você, tá aqui. O outro também muda. Mas se você fica com essas leis rígidas, com esse jeito intocável de não abrir mão, de não desapegar dessas coisas que não estão sendo úteis para essa relação que você tanto, para esse homem que você tanto ama,
e quer que ele mude, aí eu vou dizer pra você que o relacionamento só vai ladeira abaixo, até chegar o momento de um fim. Grata, Thaisa, tá fazendo sentido pra você? Tem alguma pergunta? Tem algo que você queira tá compartilhando? Eu tenho outro ponto aqui que eu quero trazer pra você ainda hoje. Se tiver, vocês colocam aí que eu paro e a gente vai conversando. Mulher, não especule. Se você tá com alguma dúvida, se você tá com alguma pulga atrás da orelha, se você acha que tem alguma coisa ali, para de especulação. Pergunte quando você tiver dúvida. Pergunte quando tiver uma pulguinha atrás da orelha. Ah, Isabela, mas você acha que ele vai falar a verdade? Ah, mulher, você precisa de ouvir a resposta dele, silenciar, voltar para dentro de você, fazer retrospectiva, fazer reflexão, pensar na resposta, juntar o A com o B, lá na semana passada, trazer isso, trazer tal, para depois falar, não, tô achando que você não foi honesto e não falou verdade para mim. Mas para isso você tem que, não basta só você dizer, não é essa a verdade. Além de ter feito todo esse caminho antes, ao invés de a hora que ele falar e você já tá ali, que já vai mentir e já em cima dele, silencie, faz todo esse movimento que eu acabei de falar, ainda tô com a pulga atrás da orelha. Vem cá, eu ainda preciso conversar com você, que isso não tá ainda bacana dentro de mim. Porque você me deu essa resposta e eu lembrei, né, de como foi semana passada, isso. Me ajuda. Isso se não for nóia, se não for coisas da sua cabeça, mulher. Por isso que em alguns momentos, tá, é preciso pedir ajuda. É preciso ir para uma psicoterapia, para uma terapia. Porque nós somos aproximadamente 95% como funcionamos é inconscientemente. Então tem muitas dores em nós, tem muitos padrões que nos ensinaram e que nós carregamos até hoje, levamos para o nosso relacionamento, que não faz sentido e que não cola nessa relação minha com o meu companheiro. Colava na relação lá da minha avó com o meu avô ou da minha mãe com o meu pai. A minha relação é outra, ela é diferente. Por quê? Porque eu não sou a minha mãe, ele não é o meu pai, já somos pessoas diferentes nessa relação. Então para de especular, tá? Por quê? Porque além de termos aproximadamente 95% de nós sermos inconscientes, tá? Nós temos alguns processos aqui de como a nossa mente funciona, que é a distorção. Se eu aprendi, se eu tenho um pensamento por alguma experiência que eu passei na infância que homem não presta, que homem trai, vamos imaginar que na infância lá eu vi, né, o meu pai traiu a minha mãe. Vamos imaginar. Eu cresci com esse significado e com essa crença. Homens traem. Eu caso. E aí, meu maridinho bonitinho e tal, de repente eu começo a encasquetar com algumas coisas. E aí eu vou, pergunto, converso e nada que ele me traz me é verdade. Ele pode estar falando verdade. O que pode estar aí atuando nesse momento é essa crença de que homens traem. Essa bagagem do que nós aprendemos. E é por isso que às vezes a gente tem que pedir ajuda a uma terapia, a um profissional, para conhecer partes dentro de nós, mulheres, que nós não conhecemos, que são mais profundas. Deixa eu ver a Thaís aqui. Acho que tem muito a ver também com a forma de expressar amor de cada um. Talvez a gente expresse amor com surpresa, presente, ou outro expressa de outra forma. Nem todo mundo é igual.
e não quer que o outro não ame. Sim, tá aqui para me colocar, falar com vocês que é um outro conhecimento que eu trago para você se conhecer primeiro e depois saber qual que é o do companheiro. Nós temos, isso é um conceito do Gary Chapman. Não sei se vocês já leram, já ouviram falar do livro As 5 Linguagens do Amor, que é muito isso que a Thaisa trouxe para nós. Grata, Thaisa? Obrigada, viu? Cada um de nós temos uma forma de compreender o amor. Sim, tá? E da forma como nós compreendemos o amor, nós demonstramos isso. Então vamos ficar no foco aqui, isso para as relações, mas vamos ficar aqui no foco para o relacionamento de casal, tá? Da forma como eu compreendo o amor, é o que eu vou demonstrar, muito provável, e é o que eu vou querer que o meu marido demonstre para mim nessa forma, tá? E aí, para isso, a gente precisa de entender essas 5 linguagens do amor. Nossa, Isa, mas por que não é uma só, né? Para ajudar a gente, facilitar? Porque relacionamento de casal já é um desafio. Relacionamento de casal, como você fala, né, Isa? É pra gente grande. Não é para criança, não. Também. Então, para quem tem que ter 5 linguagens? Porque somos diferentes. E aí, o Gary Chapman, eu quero trazer para vocês alguns exemplos, tá? Vem comigo. E dentro desses exemplos, vê qual que é a forma, a linguagem que mais entra dentro de você, bem, que você sente muito bem se isso acontecesse com você. Muito provável que essa é a sua linguagem. É como você compreende o amor em geral, tá? Primeiro, vamos supor que você pode se sentir amada ouvindo palavras amorosas. Sente. Vou trazer a segunda linguagem, outro exemplo. Voltou, gente? Dá um ok. Voltou? Aqui deu um pause. Estamos online? Acredito que sim, que não caiu. A terceira, vou lá para a terceira linguagem, outro exemplo. Você se sente amada pelo maridão, pelo companheiro aí, pelo namorado, quando você recebe uma ajuda para lavar as louças. Obrigada, Eduardo, Thaisa. Vou lá para a quarta linguagem do amor. Você se sente amado, você se sente muito bem quando você recebe presentes dele. E a quinta e última linguagem do amor, você se sente amada, você se sente muito bem quando vocês saem para jantar, só vocês dois, e vocês conversam, e ele e vocês ficam um olho no olho, ele fica ali inteiraço com você. Não sei qual foi a sensação, mas parece que tudo é muito bom. As 5 linguagens. Receber isso tudo pode ser muito bom. Porque a primeira vez que eu tive contato com isso, eu falei, gente, mas isso tudo eu me sinto amada. Mas tem uma que a gente sente um pouquinho a mais. Essa que a gente sente um pouquinho a mais é a forma como nós compreendemos o amor. E aí, mulher e homens que estão conosco hoje, você sabendo qual que é a sua forma, como você compreende o amor, é preciso saber também do companheiro e da companheira. Porque, olha lá, Thaís, a última, tem os nomes, tá?
Por exemplo, quando você se sente amada por palavras amorosas, carinhosas, a linguagem é palavras de afirmação. Quando você recebe um cafuné ou um cheiro, a linguagem de amor é o toque físico. Quando você recebe uma ajuda para lavar a louça, tá? Que é o exemplo que eu dei, a linguagem de amor sua, preferencial, é atos de serviço. Quando você recebe presentes, a linguagem de amor é presentes. E quando você sai junto, aquele jantarzinho a dois e conversando olho no olho, juntinho, é tempo de qualidade. Então a Thaisa já sabe qual que é o dela. Ela disse que é a última. Então a preferência, a compreensão de amor da Thaisa é o tempo de qualidade. E, meninas lindezas, o homem não tem que adivinhar. Nós temos, por amor a ele, por amor a nós, por amor a essa relação, dizer isso para ele. E saber qual que é a dele também. E várias coisas diante disso, quando você tem esse conhecimento, essa informação sua e dele, várias coisas vão fazendo sentido. Várias situações truncadas, conflitantes, vão deixando de ficar truncadas e conflitantes e vão se harmonizando. Por quê? Porque é muito provável que você, em geral, quando for possível, vai falar na linguagem de amor que ele gosta. E você também pode estar pedindo para ele também fazer o esforço e estar atento no dia a dia, ele te dar o que for para te dar dentro da linguagem de amor que você gosta. Percebe o quanto que um relacionamento de casal, um relacionamento afetivo, ele é rico, minha gente. O quanto que ele, eu falo para um workshop para os meus clientes, para mim, agora é Isabela, mulher mesmo. Para mim, ele é o relacionamento que mais me faz e me fez crescer e que mais faz as pessoas crescerem, evoluírem. Não sei como é isso para vocês. Cada um tem uma forma de sentir amada e amado e preenchido. E aí, contem comigo, né? Para ajudar você no que você precisar, para cada dia você estar como a Thaisa esteve, num movimento de fazer esse relacionamento ser saudável. Ser saudável não quer dizer sem problema, sem conflito, não. Quer dizer dois adultos que são de verdade cúmplices, que são de verdade companheiros, que são de verdade um para o outro. E ainda respeitando a individualidade de cada um. Uma verdadeira relação saudável. Podem contar comigo. Se você quiser mais alguma informação, se você quiser alguma live ou algum vídeo que eu grave sobre algum tema, coloque aqui nos comentários ou mande no direct, que eu vou, com imenso prazer, produzir ou responder o que você me pedir. Tá? Fez sentido? Algo mais que vocês queiram aí? Para você que está assistindo essa live gravada, se tiver algo que você queira compartilhar, coloque aqui nos comentários, mande um direct e continue a seguir os meus conteúdos, continue a vir nas minhas lives todas as terças-feiras. E tirando as terças, eu tô lá no Instagram com stories, conteúdos no vídeo, no feed. Nossa senhora, enrolei agora, né, gente? Certo? E JSK Caetano, seja bem-vinda ao meu Insta, nova seguidora. Ok, lindezas,
E homens que estão aqui comigo, grata pela participação de vocês. Acredito muito que por mais que eu que dirige boa parte para as mulheres, esses conteúdos também é muito de uso também de vocês, tá? E gente, se você gostou, compartilhe, clica lá no meu link, no meu Instagram, para que mais pessoas possam estar conosco e trazendo, né, tendo oportunidade de ter ali ajuda para terem relacionamentos saudáveis. O Eduardo, parabéns, Isabela, tem pessoa que está precisando assistir suas lives. Clica no aviãozinho e manda para essas pessoas, Eduardo. Grata, viu? Acho muito bom, gente. Olha, ó. Homens participando, porque homens também fazem parte do relacionamento de casal, não é só mulher. E quando eu vejo homens aqui, eu me sinto nutrida e assim, de verdade, meus olhos brilham, porque são homens que querem aprender e fazer algo diferente para dar certo o relacionamento. Valeu? Live até terça-feira que vem e stories, feed, vídeos e mais o que for preciso, continue comigo. Grata, pessoal, boa noite, ótimo descanso.